Derrota o Haiti por 3-0 e conquista a sua primeira vitória na Copa do Mundo de 2026. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tudo que aconteceu nesse jogo e as perspectivas para o resto da Copa do Mundo. Bom, hoje a escalação foi muito parecida com a escalação que a gente viu contra Marrocos. Mesmo com a atuação ruim contra o time africano, Ancelotti manteve a maioria das peças. Só que tivemos duas mudanças. No ataque, Igor Thiago saiu para a entrada de Matheus Cunha, uma mudança que deu muito certo, com Matheus Cunha fazendo 2 gols, daqui a pouco nós vamos falar disso. E a gente teve Danilo no lugar de Banhas na lateral direita, e Banhas, que improvisado por ali contra o Marrocos, não conseguiu performar bem. O Danilo já tinha entrado no segundo tempo naquele jogo, tinha ido melhor, entra hoje e faz o seu papel, faz o arroz com feijão, assim como na outra lateral o Douglas Santos todo o jogo faz esse básico. Não é um jogador extraordinário, mas faz o básico e com isso consegue ser titular da seleção. A zaga vinha com Marquinhos e Gabriel Magalhães, obviamente o goleiro era Alisson. No meio campo nós tínhamos Bruno Guimarães e Casemiro. Casemiro, que foi talvez o grande destaque negativo da partida contra o Marrocos. Naquele jogo ele foi o jogador que menos correu em toda a seleção brasileira. Sim, correu menos que o goleiro Alisson. De todos os jogadores da Copa do Mundo, na primeira rodada ele foi o quarto jogador que menos correu. Então assim, foi um jogo ruim dele, abaixo tecnicamente e principalmente fisicamente. Ele não só não conseguia performar bem, sabe, tecnicamente, com passes, com bola no pé, como também não conseguia performar bem correndo para marcar, sabe, pressionando. Simplesmente uma partida ruim, mesmo assim o Ancelotti mantém o Casemiro, porque é um homem de confiança dele, porque é um cara que, queira ou não, tem um peso muito grande, é uma liderança no grupo, mas eu particularmente teria começado o jogo ou com Danilo Santos ou com Fabinho. Depois a gente tem Lucas Paquetá jogando mais ou menos de meia, mais ali para a direita, de vez em quando caía para a esquerda também. Na esquerda nós temos Vinícius Júnior. Na verdade é bem confusa a escalação do Ancelotti. Nós temos Vini Júnior, Rafinha e Matheus Cunha. Por que eu digo que é confusa? Porque o Brasil ele joga num 4-2-4, mas isso é tecnicamente. Porque, na verdade, todo mundo se aglomera ali na ponta esquerda. O Vini Júnior fica ali, o Rafinha vai pra ali, o nosso meia aproxima ali, e daí acaba que o centroavante, que hoje era Matheus Cunha, muitas vezes tem que cair lá pela direita, e a gente fica parecendo que a gente só joga pro lado esquerdo. Hoje eu vi menos isso do que nos últimos jogos, contra Egito e Marrocos, mas ainda assim foi algo presente, que a gente via que o time jogava muito mais pela esquerda do que aqui pela direita. Principalmente quando o Rafinha estava em campo, porque, para você que não viu, Rafinha foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele, nessa semana, já vinha com problemas relacionados a bolhas nos pés, era dúvida para o jogo, jogou, mas acabou sentindo alguma coisa e saiu. Imaginamos que seja exatamente isso, que seja essas bolhas nos pés, porque ele não parecia estar realmente sentindo uma lesão, ele não botou a mão na coxa, na panturrilha, nada. Parecia realmente algo assim, tipo, como uma bolha no pé, que é o mais provável, até porque a gente já tinha notícias que estava afetando ele. Com isso entra o Ryan, e o Ryan, sim, ele não vai tanto para a esquerda que nem o Rafinha, fica mais pela direita, e com isso a gente consegue ter um jogo um pouco mais equilibrado no sentido de jogar pelos dois lados, algo que na minha visão é bom, porque nos ajuda a ter mais opções de ataque, não é toda a bola ali no Vinícius Júnior, que entra todo mundo ali, todo mundo se aglomera e o outro canto fica livre. Então assim, foi óbvio, não vamos torcer para nenhum jogador lesionar, ainda mais um jogador do nível do Rafinha, que na seleção vai mal, é verdade, mas é um dos melhores do mundo. Mas foi, de certa forma, boa essa substituição, vamos falar assim, para não falar que a lesão foi boa, mas assim, a substituição foi boa porque fez o Brasil ter mais opções de ataque, porque fez o Brasil jogar também pela direita. A seleção foi Matheus Cunha, falando dele. Bom, 2 gols na partida, ele substituiu o Igor Thiago, que foi muito mal no primeiro jogo, tentou ali fazer, o Igor Thiago tentava fazer uma marcação-pressão, só que não adianta isso se tu chega e perde gol, que nem ele já tinha perdido contra o Egito. Então assim, 2 atuações de um centroavante tem oportunidades e não faz gol, é banco para ele. O titular vira Matheus Cunha. Endrick chega a entrar no segundo tempo hoje, mas tecnicamente ainda é o último da fila. E o Matheus Cunha vai muito bem. Ele primeiro faz o seu primeiro gol, que é uma jogada que... Cara, a jogada é criada ali pela esquerda, a bola sobra lá dentro da área, bate no pé do cara da Haiti, o cara tava tirando, só que o Matheus Cunha tava grudado nele, pega no pé do Matheus Cunha, desvia pra dentro do gol.
1-0 para a seleção brasileira. Depois o Matheus Cunha faz mais um gol, esse já um gol mais trabalhado, e com isso o Brasil faz 2-0. Boa atuação do Matheus Cunha, que para mim garante a titularidade nos próximos jogos depois do que fez hoje. Claro que se chegar na próxima partida jogar horrivelmente mal e, sei lá, o Endrick destruir ou o Igor Thiago voltar a jogar bem, isso pode mudar. Mas a tendência é que nós continuemos com o Matheus Cunha no time titular. A gente teve um meio campo que mais uma vez não foi dos melhores, mais uma vez um Casemiro que me pareceu lento, que vamos esperar os dados, mas assim, que me parecia um dos caras que menos corria no time. Os laterais apoiaram bastante, como eu já disse, fizeram feijão com arroz, não são laterais magníficos, mas pelo menos não prejudicam a equipe. A dupla de zaga não foi nem um pouco exigida. Alisson é uma boa notícia, ganhou um pouquinho de moral pelo seguinte fator. Ele não teve que fazer muitas defesas assim, porque o Haiti não chegava com grande volume no gol do Brasil, mas chegou com perigo 1-2 vezes. O Alisson fez boas defesas, é importante para ganhar moral, é importante para ganhar confiança, e isso, um dos principais pilares hoje no futebol moderno é o jogador de confiança. Se ele tá confiante, ele vai jogar melhor. Então, para a sequência da Copa do Mundo, é muito importante que o Alisson tenha conseguido fazer essas defesas hoje. Falando de ganhar moral, de ganhar confiança, a gente fala de Vinícius Júnior. Que bom que Vinícius Júnior está jogando bem pela seleção brasileira. Finalmente, ele jogou bem contra o Panamá no amistoso pré-copa. Aí contra o Egito foi meio mal, deu indício, será que de novo ele vai travar, vai parar de jogar bem, não vai conseguir? Bom, na estreia da Copa, ele acha um golaço do nada contra Marrocos. Faz a gente conseguir empatar em 1-1. É o grande cara daquele jogo. Hoje faz mais um gol, vem ganhando muita confiança. E a partir do momento em que o cara tá confiante, a torcida confia nele. A partir do momento que ele entrega, nós, torcedores, vamos nos identificar com ele. Nós vamos ver o que ele está tentando e ele vai saber que ele tá conseguindo e ele vai ganhar moral pra ele mesmo. A cabeça dele vai ficar muito mais blindada, ele vai muito mais pra cima, ele vai ficar, ele vai ter uma segurança muito maior pra tentar driblar, pra tentar finalizar. E é isso que a gente quer. A gente quer um Vinícius Júnior solto pela seleção brasileira. A gente quer um Vinícius Júnior que possa fazer o que ele faz no Real Madrid. E é o que ele vem fazendo nesse começo de Copa do Mundo. Que bom que ele resolveu começar a jogar pela seleção logo na Copa do Mundo. Ele já tinha jogado bem na Copa de 22, se você lembra. Foi ele que deu aquela assistência de trivela pro golaço de vôlei do Richarlison. Ele fez gol contra a Coreia, então ele já tinha ido bem na Copa de 22. Aí depois, durante todo o ciclo, jogou mal. E agora, na Copa do Mundo, volta a jogar bem. Por mim, sinceramente, se a carreira dele continuar assim na seleção, joga mal sempre, mas vai bem na Copa, tá ótimo. E se no momento importante ele crescer, por mim, tá ok. A gente teve um jogo, então, onde o Brasil vence por 3-0. O segundo tempo foi muito mais parado. O Brasil botou outras peças, botou Danilo Santos, botou outros jogadores, botou o Endrick. Ancelotti finalmente colocou o Endrick depois da semana inteira a torcida pedindo. O menino entra, acaba fazendo inclusive um gol, só que esse gol vem a não valer por causa de impedimento. De resto, ele não recebeu muita bola, porque o segundo tempo da seleção foi bem fraco. A seleção ficou mais esperando o Haiti, deixou o Haiti com a bola, ou ficou tocando muito lá atrás. Foi nisso, inclusive, que o Haiti conseguiu criar essa uma jogada ou outra, que o Alisson conseguiu fazer boas defesas. Então, no segundo tempo, acabou que o Endrick não recebeu tantas bolas. A que recebeu, ele guardou, mas infelizmente, por causa de metade do corpo, basicamente, ele estava impedido. Esqueci de falar, já vamos falar então, já que estamos falando de impedimento, que o Brasil lá no primeiro tempo, bem no comecinho, já tinha feito 1-0 antes, com o Rafinha, antes mesmo dele ser substituído pelo Raya. Só que, mais uma vez, impedimento, tinha sido um golaço, mas infelizmente impedido também. A gente poderia ter feito 5-0, e se a gente tivesse feito aquele gol lá no começo com o Rafinha, que esse gol tivesse sido válido, a gente com certeza teria uma tranquilidade muito maior e poderia fazer um placar ainda maior, um placar ainda mais elástico nesse jogo, o que é muito importante, porque saldo de gols pode sim definir quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo entre nós e o Marrocos. O Marrocos que venceu a Escócia hoje por 1-0, o Brasil venceu o Haiti por 3, então é torcer para o Marrocos vencer por menos de 3-0 o Haiti, ou no máximo 3-0, e a gente ganhar de pelo menos 2-0 da Escócia, basicamente isso. Tipo, ganhar de 1-0 da Escócia e o Marrocos só fazer 2 no Haiti, ou ganhar de 3-0 da Escócia, não, ou ganhar de, basicamente isso, ou ganhar tipo de 3-0 da Escócia e eles fazerem 3 gols, porque a gente precisa do saldo de gols para classificar em primeiro, e classificar em primeiro é importante, inclusive,
pra a gente continuar jogando ali naquela região dos Estados Unidos, o que é bom porque não faz com que a seleção tenha que mudar completamente de local, não faz com que a torcida também tenha que se transferir. É legal sim, é um objetivo que eu tenho certeza que é a comissão técnica, que os jogadores têm, que é se classificar em primeiro, então o saldo de gols é muito importante. Infelizmente perdemos algumas oportunidades de gol hoje, outras nós também acabamos tendo esse azar, esse erro de timing, que a gente estava um pouquinho impedido, um pouquinho adiantado, e com isso os gols não valeram, mas no geral foi uma partida melhor do que contra Marrocos, mas era o mínimo, afinal a gente pegou um adversário muito mais fraco. Quero ver como vai ser o jogo contra a primeira seleção europeia que a gente vai enfrentar, a Escócia. Falando desse jogo, inclusive, o Ancelotti disse na sua coletiva de imprensa pós-jogo, Neymar está confirmado para o jogo contra a Escócia pelo próprio treinador Carlo Ancelotti. Neymar estará, Neymar jogará, Neymar estará pronto para jogar contra a Escócia. A questão é quanto tempo? 20 minutos? 15? 10? Um campo inteiro? Quem sabe? Acho difícil. Mas Neymar jogará. Essa é mais uma notícia que, para você que gosta dele, como eu, é boa. Pra você que não gosta, talvez não tanto, mas vamos, por favor, gente. Ah, eu não gosto de tal jogador. Seja Neymar ou seja qualquer outro. Gente, é Copa do Mundo. Os caras já estão lá, os caras já foram convocados. A partir do momento que o treinador escalou, vamos apoiar, vamos acreditar que eles vão fazer a melhor Copa do Mundo, que eles vão reencarnar Ronaldo. Eu não tô matando ninguém aqui não, tá? O Ronaldo não morreu, mas é gente dizer. Que eles vão, tipo, que eles vão virar Ronaldo Fenômeno, vão virar Romário, vão virar Pelé. Sabe? A gente tem que torcer, a partir do momento que esse cara tá em campo, a gente tem que torcer para que eles desempenhem o melhor futebol possível pro bem da nossa seleção, pra gente conseguir trazer essa sexta estrela pra casa. É um jogo que não dá pra se iludir, porque foi bom, mas também foi falho contra uma seleção que é muito fraca, por isso que o teste contra uma seleção europeia vai ser legal, e eu tô muito ansioso pra esse jogo de domingo. De domingo não, perdão, de quarta-feira, se eu não me engano, 7 horas da noite contra a Escócia, estreia de Neymar na Copa do Mundo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Comenta aí o que você achou do jogo, se eu esqueci de alguma coisa. Se inscreve no canal para continuar acompanhando tudo que está acontecendo na Copa do Mundo e que ainda vai acontecer, obviamente. É isso e até a próxima.